Que alegria podermos participar da ceia do Senhor, mesmo à distância, aqui em casa, participamos juntamente com toda a igreja e é alegria poder estar de volta depois de um período de um afastamento que ainda continua parcialmente, mas poder estar assumindo mais uma vez esta oportunidade de estarmos juntos para a meditação na palavra de Deus e juntos nesse momento celebrando a ceia do Senhor. Nós temos tido ao longo desse ano experiências bastante diferentes daquilo a que estamos acostumados, mas Deus vai nos dando a condição de seguir adiante. Por sinal, temos um registro disso no nosso site, temos um texto preparado pela irmã Vânia, que reúne tudo aquilo que foi realizado ao longo do ano, nesse ano de pandemia, e quem desejar, então, rever aquilo que tem sido colocado em prática, as mudanças, as adaptações, tudo que foi necessário ser feito para que o trabalho pudesse ter continuidade. Então, acesse lá o nosso site e veja ali um resumo, um pouco dessa história deste ano tão diferente. E nós estamos, então, na série de mensagens sobre esperançar. E eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente, então, encaminhar o estudo dessa hora, a meditação na palavra de Deus. E vamos estudar a respeito do exemplo de José. José, aquele que teve a responsabilidade da criação de Jesus junto com Maria, e como é que foi essa experiência de esperançar na vida de José. Nós vamos ler o texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 1, e a partir do versículo 18, onde lemos: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos pela tua palavra, agradecemos porque temos nela conhecimento a respeito do teu grande amor por nós, do sacrifício de Jesus no lugar para a nossa salvação, por podermos assim participar desta celebração da ceia do Senhor, relembrando a morte de Cristo na cruz, mas relembrando também que ele ressuscitou, que a morte não pôde detê-lo e que ele está ao teu lado e intercede por nós. E voltará para nos buscar. Assim, Senhor, louvamos o teu nome por esta segurança que temos, esta esperança. Pedimos, Pai, que tu guies mente e coração de cada um de nós,
para que possamos ser edificados no estudo desse texto, na tua palavra, para que as nossas vidas estejam a cada dia mais preparadas para te servir melhor. É o que suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Temos então aí esta série de mensagens com este tema esperançar. Ele parece um neologismo, isso já foi comentado em mensagens anteriores. Parece uma adaptação da palavra, mas de fato ela já existe nos nossos dicionários. Ela faz uma diferença em relação à palavra esperança. Esperança é um substantivo. A esperança aponta naquela segurança, naquele desejo que algo que é considerado bom venha a acontecer. A pessoa que tem esperança, ela aguarda o cumprimento de um desejo, de algo que vai ser positivo para a sua vida. Mas tem um pouco de diferença do esperançar, porque o esperançar é um verbo. O verbo é a palavra que indica uma ação, um estado, uma mudança de estado, um evento da natureza. Tudo isso pode ser definido pelo verbo, mas deixando de lado a natureza e pensando naquilo em que ele nos move à ação. O verbo, então, ele declara uma ação. A diferença entre esperança e esperançar é que o verbo, ele aponta na direção de algo que pode ser feito em função de não apenas o esperar, mas o agir para o cumprimento de um sonho, de um desejo, de algo positivo à frente. Tiago, capítulo 2, verso 17, diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, se nós temos a esperança, mas não agimos de acordo com essa esperança, nós deixamos de esperançar. Deixamos de cumprir com aquilo que pode ser o nosso papel no alcançar daquilo pelo que se tem esperança. E a gente lembra daquela história de uma igreja que marcou uma reunião de oração, porque a cidade estava atravessando um período de seca. E aquela reunião de oração era pela chuva. E, de repente, uma pessoa, uma criança, levou o guarda-chuva para aquela reunião. Ela tomou uma atitude, ela agiu em função daquilo que era a sua fé. A fé de que Deus estaria respondendo, e ela preparou-se para isso. Ela tomou uma atitude. Vamos ver, então, aqui na história do nascimento de Jesus, que lições podemos extrair de esperançar? Do quanto este evento histórico fala a respeito de esperança, mas fala a respeito da oportunidade de esperançar. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que houve grande esperança no nascimento de Jesus. Aqui nós temos alguns manuscritos, que são manuscritos de Isaías. Jesus era o prometido de Israel, e então essa esperança no nascimento de Jesus é porque ele era aguardado havia séculos. Israel aguardava o cumprimento das profecias messiânicas. E Isaías é chamado de profeta messiânico. Ele escreveu muito a respeito do Messias, a respeito desse prometido que viria, que seria do tronco de Jessé. Pastor Júlio, no domingo passado, usou esse texto na sua mensagem, de que ele seria descendente de Jessé, que era o pai de Davi, da linhagem de Davi. Isaías menciona os nomes pelos quais ele haveria de ser chamado: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
e de que ele viria para ser luz para os que estavam em trevas. Aqueles que estavam em trevas e na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Ele era o prometido de Israel. Mas essa grande esperança no nascimento de Jesus Cristo é também pelo fato de que ele foi prometido para salvar. O texto que nós lemos afirma: ele salvará o seu povo dos seus pecados. E então, quando o anjo falou com José naquele sonho, quando José estava numa situação bastante delicada, nós vamos ver um pouco mais adiante, ele disse que ele deveria ser chamado de Jesus, porque haveria de salvar o seu povo dos seus pecados. Jesus é um nome que significa a salvação vem de Deus, Deus salva. Também o pastor Nelson falou sobre isso no domingo passado, que vem do hebraico Josué, e aqui na forma grega, mas significando a mesma coisa. A salvação vem de Deus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quantas pessoas andam tristes, sem esperança, porque reconhecem o seu pecado e reconhecem que diante de Deus haveriam de ser condenadas por causa do pecado. Mas Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E então o seu nascimento aponta para o momento da sua morte. Essa imagem que escolhi, ela tem aqui uma manjedoura, aquele lugar que serviu de berço no nascimento de Jesus, mas tem sobre si também a sombra de uma cruz. Porque a importância do nascimento de Jesus está no fato de que ele veio para morrer em nosso lugar. Ele veio para ser este Salvador. Por isso o anjo afirmou assim para José: ele salvará o seu povo dos seus pecados. Quando o anúncio foi feito do nascimento daquele menino, estava já a promessa de que ele haveria de assumir uma condenação que era nossa. Ele haveria de assumir a cruz em nosso lugar. Então, o seu nascimento, a importância do Natal, não é simplesmente o nascimento de uma criança de forma simples, mas é porque aquela criança haveria de ser o Salvador do mundo, o Salvador da humanidade. Mas haveria grande esperança, houve grande esperança no nascimento de Jesus também, porque ele veio para ser o Emanuel, o Deus conosco. Ele se fez homem e viveu entre nós. Então, Deus abriu mão da sua divindade. Ele, como filho de Deus, ele identificado com o Pai, ele esvaziou-se da divindade e se fez igual a nós. E então passou por tudo aquilo pelo que nós passamos. Ele experimentou tudo aquilo que nós temos também na vida em termos de dificuldades, de tentações, mas sem pecado. No caso dele, sem pecado, para que ele pudesse levar sobre si o nosso pecado. Ele se fez homem, viveu entre nós. E não apenas isso, ele prometeu que estaria para sempre conosco. Então, ele é Deus conosco, porque mesmo depois de ter aqui estado, vivido com os seus discípulos, ele foi para o céu, mas antes ele prometeu que não nos deixaria sós e que enviaria o seu Espírito, ele estaria conosco por meio do seu Espírito. E ele disse, ele estará para sempre convosco. Então, ele é o Deus conosco. Ele é a esperança, o nascimento de Jesus foi esperança porque significou Deus habitando entre nós, Deus habitando em nós por meio do seu Espírito. Mas nós podemos aprender nesse texto com José, porque José esperançou nessa promessa. Ele não apenas esperou, ele esperançou.
Ele obedeceu àquela palavra do anjo e recebeu Maria como sua esposa. Sua situação era bastante delicada, como já dissemos. Ele tinha diante de si a sua esposa grávida, sem que ele fosse o pai. Mas ao entender que ali estava o agir de Deus naquela vida, ele entendeu que ali estava a esperança de Israel, o cumprimento daquela promessa. Então, ele se dispôs e recebeu Maria como sua esposa. Ele se dispôs e assumiu a responsabilidade de criar aquele menino. E essa tarefa seria uma tarefa difícil para qualquer ser humano, porque seria o próprio Deus que se humanizava, assumia todas as restrições de uma criança que nasce completamente dependente. E ele, junto com sua esposa, haveriam de acompanhar esse desenvolvimento. E a palavra de Deus diz que Jesus cresceu se desenvolvendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E então, eles dois tiveram essa experiência da criação desse filho. José, então, assumiu aquilo que lhe foi colocado, proposto pelo anjo como um recado de Deus para a sua vida, como um propósito que Deus tinha para a sua vida. E José cumpriu o seu papel. Mas nós somos chamados a esperançar também em Cristo. Aqui nós temos a imagem desse cumprimento na vida de José, e nós também cumprimos a nossa parte. Em primeiro lugar, recebendo-o como nosso Salvador. Cada um que já recebeu a Jesus como Salvador pode cumprir em si, realizar em si isto para que Jesus veio. O nascimento de Jesus, então, ele se torna realidade em cada pessoa que o recebe. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, ele vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, é necessário receber a Jesus crendo nesse nome, que, como já dissemos, esse nome significa a salvação vem de Deus. As pessoas estão muitas vezes tentando construir a sua própria salvação, tentando fazer algo que os faça merecer de Deus vida eterna, perdão de pecados, mas isso vem de Deus. Jesus veio para cumprir esse propósito de Deus. E ao recebermos a Jesus como nosso Salvador, somos tornados também em filhos de Deus. E o nascimento de Jesus Cristo se torna realidade em cada vida que o recebe. Nós somos chamados, então, a esperançar em Cristo, recebendo-o como Salvador, e firmando-nos na esperança da vida eterna, preparados para enfrentar, então, todas as situações. Como é que nós esperançamos em Cristo? Tendo esta segurança de que o nosso lugar está reservado. O apóstolo Paulo, escrevendo também a Timóteo, ele vai dizer: porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, até o dia final. E então a nossa vida está guardada em Cristo. Cada um que recebe a Cristo como Salvador tem a vida eterna. E Jesus, então, é aquele que também o apóstolo João escreve, capítulo 6, verso 40, quando Jesus diz: a vontade do Pai é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Então, nós nos firmamos nessa esperança da vida eterna e estamos preparados para enfrentar todas as situações. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, verso 18, ele vai dizer: tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E então, nós esperançamos, quando descansamos nesta certeza, a certeza de que haverá uma glória revelada em nós, que não se compara com qualquer coisa que possamos atravessar nesta vida. E nesta vida, em tudo aquilo que atravessamos, nós temos essa certeza da presença de Jesus Cristo, como dissemos. Ele veio para ser o Emanuel, o Deus conosco. E então, a sua presença na nossa vida nos habilita a enfrentar todas as circunstâncias. Eu estou saindo exatamente desse momento de enfrentar a Covid. E quando a gente entra nesse quadro, são tantas as pessoas que têm o quadro agravado, que podem ir para o hospital, ter que ir para o UTI, e às vezes a situação se complica. Mas quando se tem a Jesus como Salvador, quando a nossa esperança está em Cristo, nós estamos preparados até para enfrentar uma situação desta forma, porque sabemos que nunca estaremos sós, nunca estaremos abandonados, estaremos sempre com Cristo. E quando chegar o dia da nossa partida, estaremos com Ele por toda a eternidade. Então, estamos preparados para enfrentar todas as situações, firmando-nos na esperança da vida eterna. Mas ainda, nós somos chamados a esperançar em Cristo, dispondo-nos a servir a Jesus e cumprir a nossa missão. Nós vimos que José cumpriu a sua missão, o próprio Jesus cumpriu a sua missão. E então, quando temos essa certeza de que Cristo veio para a nossa salvação, nós nos dispomos a servir a Jesus e cumprir também com aquilo que é a nossa missão. Ora, se Deus quer fazer o melhor em nossa vida, e eu coloquei aqui esse condicional, se Deus quer, mas nós temos a certeza que Ele quer. O se é porque nós precisamos crer nisso, ter a nossa esperança firmada nisso, de que Deus quer fazer o melhor em nossa vida. E então, se nós temos essa firmeza, se nós temos esta fé, nós colocamos então a nossa vida em suas mãos, nós entregamos a nossa vida em suas mãos. E de que forma? Buscando conhecê-lo através da palavra e da oração cada dia mais. Cada dia, quando meditamos na sua palavra, quando nos dedicamos na oração, nós aprendemos mais sobre Deus. Nós aprendemos sobre o seu amor, sobre o seu propósito, sobre aquilo que Ele espera de cada um de nós. Então, à medida que nós separamos um tempo, cotidianamente, para ter este encontro com Deus, um momento a sós com Ele, nós estamos esperançando na nossa fé. Nós estamos desenvolvendo essa fé. Estamos tomando uma atitude para que isso seja realidade em nós cada dia mais. Mas também buscando estar atentos à sua voz na caminhada diária, em tudo aquilo que são as oportunidades que surgem diante de nós. E oportunidades podem ser, talvez, aquele momento quando o Senhor Jesus narrou a história do bom samaritano, que ia passando na estrada e viu alguém que precisava de ajuda. Isso pode ser ouvir a voz de Deus dizendo: o que é que você pode fazer para mudar essa circunstância? O que é que você pode fazer para transformar esta realidade? E pode ser também alguém que está atravessando uma situação difícil
e que lhe para fazer uma pergunta. Como estive num hospital recentemente e uma enfermeira me parou e perguntou algo a respeito de dificuldades na vida, sabendo que sou pastor, e dizendo como enfrentar tal dificuldade na vida. E então, naquele momento, à luz da palavra de Deus, fui conversando e trazendo um pouco de tranquilidade para aquela vida. À medida que Deus abre oportunidades diante de nós, e essas oportunidades são dessa forma também, sabendo que somos instrumentos seus na vida de outros. Ele deseja nos usar como testemunhas. O Senhor Jesus, da maneira como Lucas registra lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 8, ele disse que nós seríamos suas testemunhas, desde o lugar onde estamos até os confins da terra. E então, pessoas à nossa volta irão aprender a respeito de Jesus através da nossa vida, através da nossa maneira de viver, de falar, de compartilhar aquilo que encontramos em Jesus Cristo. Então, nós somos chamados a esperançar em Cristo, conhecendo-o através da palavra e da oração, estando atentos à sua voz, a cada oportunidade que surge no nosso dia a dia, e sabendo que somos instrumentos seus na vida de outros. Então, esperançar. Jesus nasceu e a nossa esperança está nele. Ao relembrarmos o nascimento de Jesus, da maneira como lemos esta narrativa de Mateus capítulo 1, nós temos a nossa esperança colocada nele. Mas nós desenvolvemos essa esperança crendo que ele é o nosso Salvador, recebendo-o como nosso Salvador e Senhor. E colocando em prática aquilo que está a nosso alcance. José esperançou fazendo a sua parte. Ele transformou aquilo que era a sua fé, a sua esperança em ação. E nós estamos firmes também na esperança da glória de Deus, de que estaremos com Ele para todo sempre e de que Ele hoje habita em nós. E podemos esperançar, cumprindo com os propósitos de Deus na nossa vida e através da nossa vida, na vida de outras pessoas. O Natal chegou. Nós estamos já nesta celebração. Para todo lugar que a gente olha, se fala do Natal. Embora, para muita gente, o Natal signifique Papai Noel e presentes. Mas quando nós temos este conhecimento de que o Natal é o cumprimento da profecia da salvação da humanidade, porque Deus se fez homem, habitou entre nós, levou sobre si um castigo que era nosso e deixou conosco a responsabilidade de compartilhar com outros do seu amor, dessa salvação, da possibilidade de termos a sua presença na nossa vida em todo o tempo e de estarmos com Ele por toda a eternidade, não por merecimento nosso, mas pela graça que Jesus mostrou ao pagar na cruz pelos nossos pecados. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba que é recebendo como Salvador e Senhor, podendo dizer para Ele, do seu coração para o coração do Senhor Jesus, dizendo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador. Vem morar na minha vida. Vem estar comigo em todos os momentos. Eu quero estar contigo por toda a eternidade. E isto irá se cumprir na sua vida. E você vai poder viver nesta esperança e esperançar, edificando a sua vida na palavra de Deus, vivendo para cumprir com os propósitos que Deus tem para você. Entregue a sua vida a Jesus. E se você deseja fazer isso, eu peço que você entre em contato conosco.
que você compartilhe isso pelo chat, ou você mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 81 é o código, 31268100. E alguém fará um contato com você. Nós desejamos ter esse contato e auxiliar nessa caminhada com o Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, e agradecemos porque podemos ter salvação pela fé no teu Filho Jesus Cristo, no sacrifício que ele fez na cruz em nosso lugar. Louvamos o teu nome, porque nós podemos desenvolver a salvação, esperançando nesta fé, podendo crescer no conhecimento a teu respeito, na vivência debaixo da tua graça, do teu amor, de poder entender os teus propósitos para a vida de cada um de nós e assim colocar em prática a tua vontade. Agradecemos pela tua palavra que nos traz toda essa orientação neste dia da Bíblia, neste dia em que celebramos a possibilidade de ter a Bíblia Sagrada, a tua palavra em nossas mãos para estudá-la e conhecer a teu respeito. Que possamos estar a cada dia nos debruçando sobre ela e também tendo a nossa vida transformada pelo teu agir em nós, conforme a tua vontade. Se alguém recebeu a teu Filho Jesus como Salvador, nesta hora, que o teu Espírito esteja confirmando no coração e que possamos ser, como igreja, suporte, apoio para a caminhada na vida cristã, sendo instrumentos em tuas mãos. Dá-nos um restante de noite, guiados por ti, celebrando o teu nome e glorificando a ti em cada atitude na nossa vida. É a oração que fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos abençoe. É a nossa oração. Amém.